Então vamos lá, pelo que o nosso Deus nos trouxe essa noite, nos alimentar com sua palavra. Amém? Para isso eu vou pedir que a igreja então vá, por favor, a carta aos Hebreus, ou simplesmente o livro dos Hebreus, lá no capítulo de número 4, em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4. Glórias a Deus. Quem está ansioso pela palavra de Deus, assente-se à mesa do Senhor e coma o verdadeiro pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Aqui tudo que eu faço é porque Deus nos trouxe revelação da palavra. E a maior alegria para mim é ser intermediário dessa palavra, né? A glória de Deus, só apenas instrumento do que o Senhor tem para a sua igreja. Capítulo 4 da carta aos Hebreus, estou aguardando para todos se acomodarem e todos buscarem a palavra, encontrarem. Hebreus 4, versículo número 15. Agora vamos juntos lá. Todos encontraram, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Diga amém? Oremos então para que tenhamos o discernimento dessa mensagem em nome de Jesus. Faça essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós vamos agora mais uma vez nos prostrar todos em espírito diante da tua presença, para pedir que a tua unção venha sobre nós e a tua glória seja manifestada na boca deste pregador e no ouvinte de cada ouvinte, para que tanto um quanto o outro, pregador e ouvintes, possam sair daqui edificados na fé, porque a tua palavra vem para nos alimentar e nos fortalecer na fé, e é de fé em fé, de glória em glória, nós veremos a tua face, e não há como vencer esse mundo sem a fé, Senhor. Então que nada impeça teus filhos, tanto os que estão presentes aqui quanto os que estão na internet, de receber o discernimento desta mensagem, que nada os distraia a tal ponto de perderem, Senhor, o principal prato desta noite, que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus por isso. Você recebe essa oração? Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, nós vamos ler algumas passagens aqui, amados, porque eu vou ler de novo esse texto aqui. Vocês vão perceber algo aqui. Durante esse texto, durante a mensagem, dentro desse versículo que nós lemos, há um detalhe muito importante ali, que Deus me parou e fez analisar uma pequena frase que tem dentro desse versículo. E eu daqui a pouco falo qual é. Eu vou ler de novo, vou deixar ele em aberto, não vou falar qual é a passagem ou a palavra, né, a frase que Deus me tocou, mas vou ler várias passagens em que Deus depois vai unir dessas várias passagens com essa frase dentro desse versículo. E eu quero ler de novo então, para que fique gravado todo o versículo no seu coração. Hebreus 4,15. Porque não temos um sacerdote sumo sacerdote, né? Não só simplesmente um sacerdote, é sumo, que nós somos sacerdotes, ele é o sumo, ele é o maior, amém? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se ou entender das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Então agora vamos à leitura das passagens que Deus me tocou trazer para os irmãos, e explanando uma por uma dentro, para nos trazer memória o porquê foi escrito tudo isso. Lucas 19 é a primeira passagem que eu quero ler para os irmãos, para nós começarmos o culto de libertação. Lucas 19, Evangelho segundo Lucas, o capítulo 19 e o versículo 41 e 42 também. Amém? Vamos juntos? Lucas 19, 41 e 42. Chegamos? E quando ia chegando, isso é Jesus, né? Viu a cidade, essa é a cidade de Jerusalém. Vendo a cidade, melhor assim dizendo, chorou sobre ela. E disse: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Amém? Vou ler de novo. E chegando ele, ou seja, quando ia chegando, vendo a cidade, obviamente que não está escrito, mas se você estudar o texto todo, você vai descobrir que é Jerusalém. Vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia,
o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Esse é o momento que Jesus faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, que todo mundo joga, faz com um tapete vermelho, né? Enche o chão de plantas, né? de palmas, outros estendem suas roupas, suas capas, e ele é recebido montado num jumentinho, e há um sentido muito profundo para o povo do Oriente. O jumento era onde se montavam autoridades quando tomavam posse dos seus cargos, né? Mais especificamente reis. Então ele ali estava, ele mesmo pediu que trouxesse um jumentinho para ele. Então há vários sentidos, o motivo de ele chamar o jumentinho, mas é aquele momento do jumentinho, que ele entra em Jerusalém. Só que a hora que ele chegou, antes de fazer a entrada triunfal, ele olha para Jerusalém. No que ele olha para Jerusalém, ele chora. E olha e diz, e fala consigo mesmo: ah, Jerusalém, ah, povo de Israel, se tu soubesses, se tu pudesses, pelo menos nesse dia, saber qual é o motivo que tu andas em paz, mas isso está encoberto aos seus olhos. Então isso é o que ocorreu ali, tá bom, amados? Você sabe depois tudo que ocorreu, né, com Jesus. Eu estou trazendo a memória nossa e explanando que momento é esse. Jesus então chorou, diga amém, ao olhar para Jerusalém. Você vê no versículo de número, deixa eu ver onde está aqui, 41, 42 que eu li, né? No versículo 41, no finalzinho, diz que ele chorou olhando para Jerusalém. Até aí está tudo bem? Isso aqui para nossas vidas tem um sentido, né, também, né? E o povo ali era o povo dele, o povo de Israel. Mas eles estavam inconscientes, não sabiam, não tinham lucidez necessária para entender quem estava diante deles ali. Embora o saudaram e tudo mais, mas eles sabiam que os próprios professores das leis, o que eram responsáveis, as autoridades principalmente, o crucificariam, né? Então ele lamenta muito, ele chora profundamente, porque ele sabe as consequências que isso ia causar. Tanto é que o povo, induzido por aqueles, né, por aquelas autoridades, em outro momento, mais à frente, quando ele então está sendo entregue nas mãos das autoridades, eles induzem o povo a optar, quando Pôncio Pilatos dá, como sempre faria naquela época, né, que era um período que ele dava liberdade a um presidiário. Então ele não quis crucificar Jesus, porque ele não viu nada de errado em Jesus. Ele ali então dá esta opção, traz Barrabás, que era um criminoso, e diz: olha, vocês optam então, o que vocês optarem eu vou soltar. Esse Jesus, os quais eu não vejo nada de errado nele, e esse criminoso, vocês sabem o crime que ele cometeu. E vocês sabem que as autoridades induziram o povo a gritar Barrabás, né? Porque só olharam para a aparência. E ali, pelo menos Barrabás, não se disse Deus, e o crime que ele cometeu era um crime compreendido entre eles lá. Era um sinal até de guerreiro, né? Porque ele havia cometido um crime, mas um crime como Moisés, né? Por exemplo, matou um egípcio na época, né? E aos olhos do povo de Israel não foi um crime. E assim com Barrabás também, que Barrabás cometeu crimes, mas a população mais pobre entendia e até apoiava os crimes de Barrabás. Mas enfim, eu quero só deixar bem claro nesse ponto, que eles olharam só para a aparência. Aquele que nós pensávamos que era alguma coisa está aí, não pode nem com ele. Olharam para a aparência, né? E do lado deles tinha um criminoso, que eles pelo menos viram que era mais interessante ter um homem daquele solto do que Jesus. Olha que absurdo, né, amados? O que a nossa mente humana nos leva a fazer, né? Coisas bárbaras, né? E se nós não vigiarmos, nós fazemos isso em nosso próprio meio. Mas vamos seguir em frente. Você vai entender o final dessa mensagem. Vamos ler o Evangelho de João. Também vamos ler um outro texto. Falei que eu ia ler algumas passagens, para depois explicar o porquê que nós lemos Hebreus 4, e porquê que eu disse que no meio daquele versículo há uma frase que Deus me tocou de trazer a mensagem. João, capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. E nós vamos ler o versículo 32 ao 36. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de João, segundo João, capítulo 11, versículos 32 ao 36. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Dá uma pausa aí. Que momento é esse? O momento em que Jesus está chegando ao lugar onde Lázaro morava.
pois já havia chegado a notícia a ele que o Lázaro estava muito mal. E ele veio ver o que estava ocorrendo com Lázaro, embora ele já sabia, né? E os discípulos veio com ele. E quando Maria ouve falar que Jesus está chegando, ela vai ao encontro dele. Maria não é a mãe, né? Essa é a Maria, irmã de Lázaro. Então aqui esse é o momento em que ela vai se jogar aos pés de Jesus. É o que diz o versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, ou seja, ao meio do caminho, chegando, né? E vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com elas que vinham com ela, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Versículo 34, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Vê, Senhor, vem e vê. Versículo 35 vai dizer que Jesus então chorou. Amém? Até, eu falei 36, mas vamos até o 35 só. Não, vai ao 36. Disseram, pois, os judeus: Vede como amava. Então eles ficaram impressionados quando viram Jesus chorando. E falaram: Nossa, como ele amavam a ele, né? Mas na verdade Jesus chorou ali por outro motivo. Ele chorou por ver a fraqueza de fé deles, né? Por eles não compreender e ver a dor, o sofrimento deles. Vamos seguir em frente. Vamos a outra passagem agora, que todos sabem o que aconteceu depois com Lázaro, os que estão aqui, né, amados? Amém? Vamos a Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Só recordando, eu fiz uma leitura para os que estão chegando ou chegaram. Fiz uma leitura de Hebreus 4 e diz que dentro daquele versículo 15 havia uma pequena frase que Deus me tocou de parar ali, e ali fiquei. Eu fiquei, porque o Senhor me fez parar nos olhos nessa frase? O Senhor colocou, porque eu quero te dar uma mensagem em cima desta frase. Amém. E aí então ele começou a me trazer essas passagens bíblicas. E agora estamos em Lucas, capítulo de número 8. Chegamos lá? E o versículo 22 ao 25. Vamos juntos. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda, para outra margem do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma grande tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água. E estando eles em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se então bonança, calmaria. No versículo 25, e disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e a água manda e eles obedecem? Amém, Jesus. Então essa é a passagem que Jesus acalma o mar, né? Há passagens em Mateus, em Marcos, que fala sobre o mar. Aqui fala lago, na verdade é o mar mesmo, né? É uma pequena margem, um pequeno braço do mar que ele atravessou. Então, para muitos era visto como um lago, mas aquele era o mar mesmo. Então, ele atravessou de uma margem para outra e houve aquela tempestade de vento que agitou, que as ondas ficaram furiosas, e os discípulos, mesmo sendo alguns deles especialistas em navegação, eles ficaram apavorados. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo na polpa do barco, bem tranquilo. Aí você conhece a história toda também. Vamos agora no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Aleluia. Quem está bem ligado à palavra, diga amém. Amém. Então vamos lá, você vai compreender o mistério dessa revelação. João, capítulo de número 2. Estamos juntos? Amém. Versículo 13. Aí nós vamos ler um bocadinho agora. 13 ao 22. Estamos juntos? Amém. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou-se no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um arrozague de cordéis, lançou-os todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam os pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casas de vendas. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Versículo
18 diz: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu, dizendo-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas, na verdade, ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera, e creram nas Escrituras, e que Jesus tinha dito. Diga amém? E o versículo 23, eu falei que até o 22, então fomos até aqui mesmo. Ok, só até. Então esse é o momento que Jesus fica o quê? Muito irado. Amém? Jesus então ficou irado, porque estava a casa, o templo de Salomão estava sendo usado como casa de comércio. Misericórdia. Vamos agora, em nome de Jesus, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Que bom, né? Quem gosta da palavra está se deliciando, né? Está saboreando um banquete. Capítulo 21 de Mateus. Os que encontrarem digam amém. E quando eu falo gosto da palavra, eu não estou falando qualquer coisa, não, estou falando de Jesus. Ele é a palavra. Quando você diz que gosta da palavra, gosta de ouvir a palavra, você está dizendo que gosta de Jesus e gosta de ouvi-lo. Amém? Mateus 21, versículos 18 e 19. Todos encontraram? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Então disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém, igreja? O que aconteceu então? Jesus, quando estava voltando para a cidade, o que aconteceu com ele? Teve o quê? Fome. Amém? Fica ligado que você vai entender. Vamos agora em Lucas de novo. Evangelho de Lucas, vamos passear na Bíblia, capítulo 4. Porque é a ordem que Deus me passou a revelação. Eu podia já ficar em cada evangelho, já ler ali, mas Deus quis me passar nessa ordem, eu estou respeitando a ordem que Ele me deu. Por isso que eu estou fazendo vocês irem e voltarem. Lucas 4. Amém? Nós vamos do versículo 1 ao 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, ou seja, durante 40 dias e 40 noites. E terminado eles, teve fome. E disse, versículo número 3, e disse-lhe o diabo: se tu és realmente o Filho de Deus, diz então a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito está, que nem só de pão viverá quem? O homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus então jejuou e teve fome. Aleluia, glórias a Deus, né? Então 2 vezes ele teve fome aqui, né? João 8, Evangelho de João, capítulo 8. Ei, glórias a Deus, como eu gosto da palavra. João 8, versículos 39 e 40. Dentro daquele contexto, né, que Jesus está discursando sobre a sua autoridade e missão, e aqui vai ter um certo afronto dos alguns judeus que estavam ficando irritados com a situação que ele estava criando ali, né, atrapalhando muito eles, né. Então vai acontecer a seguinte situação, de 39 e 40. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses realmente filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus, a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eu falei até o 40 só, né? Então até os 40 só. E aí? Amém? Então esse é o momento que Jesus vai estar exortando aqueles lá, e vai deixar uma situação bem clara no versículo número 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Amém? Esse é o ponto.
O que há de comum entre todas essas passagens? A resposta está na abertura que nós fizemos em Hebreus 4. Agora vamos voltar lá e vamos descobrir esse mistério, que eu acho que alguns aí já em espírito já teve a revelação pelo Espírito Santo. Amém? Hebreus 4,15, que foi a abertura dessa mensagem, eu disse que havia uma palavra, uma frase no meio desse versículo, que Deus me fez parar e observar ali, e dali Ele me deu toda a explanação desse culto. Hebreus 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós. Amém? Aleluia? Entenderam? Um como nós. Olha, um que como nós. Diga homem. Amém? Aí esse é o ponto. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, esse é o ponto que Deus nos trouxe a mensagem. A humanidade do nosso Salvador. Ele teve, vamos lá, chorou quando viu Jerusalém. Amém ou não amém? Esse Jesus homem, que aconteceu mais com ele? Ele chorou, eu já disse, quando viu Jerusalém, chorou quando viu os judeus ali junto com Maria, pela morte de Lázaro, viu o sentimento deles, ele se compadeceu, se perturbou-se dentro dele, ele ficou comovido e chorou. Lucas 8, nós vimos que ele estava dormindo, era um homem cansado de tanto trabalhar, de tanto andar, de tantas pessoas cercando ele. Era um homem cansado, que adormeceu, e nem a tempestade, nem os barcos sendo varridos, quase tombado e indo a pique e afundar, ele não acordava e teve que ser despertado. E olha aqui, para alguém dizer: Senhor, o senhor parece que nem está se ligando que vão morrer, é porque ele estava com um sono muito pesado. Então esta é uma das maiores provas da humanidade desse nosso Deus que se fez homem. Amém ou não amém? Nós vimos em João 2, o momento em que ele chega no templo, ele, como eu e você, ele ficou o quê? Irado, ficou muito irado. Ele virou as mesas todas, pegou o dinheiro dos cambiadores, esparramou o dinheiro e tudo. Imagina o alvoroço que foi aquilo lá, imagina, né? Por isso que isso causou uma fúria muito grande nas autoridades que ganhavam impostos daquilo lá. Se você não sabe, eles deixavam o povo ficar dentro do templo ali e ganhavam tudo em troca, ganhavam tudo, uma porcentagem em cima do que eles vendiam. Então é isso aí. Mateus 11, 21, nós vimos então que Jesus também, quando amaldiçoou aquela figueira, porque era um homem que estava com um sentimento muito difícil de sobreviver, né, amados? É difícil ter. Quem já teve fome aqui? Diga amém. Passou uma fome. Então, amados, Jesus tinha fome, ele teve fome, ele ficou tão irado de chegar naquela figueira bonita, cheia de folhas. Ele falou: pegar uma fruta dessa figueira. Ele chegou, cadê? Olhou, não tinha nada. Ele ficou tão triste, né? E a fome estava lá doendo, porque ele falou: figueira, que seja amaldiçoada, que nenhum fruto mais nasça de ti. E nem tempo, para quem não sabe, nem tempo de figos era. Ali era um homem com fome, irou-se por não encontrar fruto. Amém, igreja? Está compreendendo isso? Vamos lá então. Nós vimos também que ele teve, poxa vida, aí já é compreensível, né? Já estava alucinando, né? 40 dias e 40 noites sem comer nada, e teve o quê? Fome. É um homem já com uma atitude. Um outro homem também na Bíblia conseguiu fazer a mesma coisa, né? 40 dias e 40 noites. Moisés, né? Moisés. E depois nós vimos agora, por último, que ele então vai dizer naquela exortação no capítulo 8 de João, para aqueles homens, não sei se vocês perceberam, que ele vai dizer assim: olha, eles falam: nós somos filhos de Abraão, pare de falar essas bobagens, nós somos filhos de Abraão. Ele fala: se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês não iam querer me matar, vocês iam fazer as obras de Abraão. Mas ao contrário, vocês querem matar este homem que tem dito somente a verdade que Deus tem recebido. Olha só, este homem, percebeu, igreja? Então é mais do que provado a humanidade desse Deus. E isso foi profetizado, amados. Foi profetizado. E por que aconteceu isso tudo, amados? Nós sabemos que foi profetizado lá em Isaías. Vamos ver lá em Isaías, capítulo 53. Aleluia, Jesus. Quase 1000 anos antes, para ser mais exato, 730, 750 anos antes disso acontecer, estava profetizado por Isaías, capítulo 53, versículo de número 3. Aleluia, Jesus. Era ele desprezado
o mais indigno entre quem? Os homens, e era homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto e era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. Aqui era uma visão futura, e ele está dizendo dos próprios judeus, que ele também era um judeu, Isaías, né? Então ele vai estar dizendo uma coisa que é você, né? Olha, eu estou vendo isso e nós não vamos fazer caso nenhum dele. Então, misericórdia, né? Mas dá uma impressão, né, amados, que há uma contradição aí, não dá? Homens de dores que sabem o que é. Enfim, então, parece uma contradição aí. Que Deus é homem, mas espera aí, ele é Deus. Como é que pode ser isso? Parece que há uma passagem bíblica que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. É verdade ou não é, amados? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês se a contradição não existe. Vá lá em Romanos, porque essa profecia se cumpriu em Jesus. Diga glórias a Deus. E lá em Romanos, no capítulo 5, nos justifica porque teria que acontecer isso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluia, Jesus. Olha porque se concretizou essa profecia, porque era de Deus e por o seguinte motivo. Versículo 12, capítulo 5 do Romanos, vai dizer assim: pelo que, como por um homem, a saber Adão, né, amados? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também entrou. E assim então a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Diga amém? Esse foi o motivo. Então, como Deus é justo, não podia sair o pecado por um Deus. Eu vou lá, saia pecado, pronto, vai embora pecado. É isso. O mundo espiritual ia reconhecer que não havia uma justiça. E foi um homem que pecou. Um homem foi induzido ao erro, ouviu a voz da serpente e desobedeceu a voz de Deus. Para que houvesse a justiça de Deus, haveria necessidade que um outro homem também ouvisse a voz de Deus, ouvisse a voz da serpente, mas não desse crédito para a serpente, e sim para a voz de Deus. Isso está profetizado, está revelado aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 14. Do 14 ao 18, vamos juntos? No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Olha aí, olha, que bênção, hein? Moisés é apenas uma figura do verdadeiro Messias. Ele era o Messias para tirar eles do Egito. O que há de vir, ele tiraria todos nós da escuridão, das trevas, da morte para a vida. Amém ou amém? Aleluia, Jesus. Então vamos seguir aqui em frente, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, a saber, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 16, vou até onde, Pai? Até o versículo que eu disse, 18. Não foi assim como a ofensa, viu 16, né? 16. Não foi assim como o dom, não foi assim o dom como a ofensa, que por um só pecou, que pecou porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como só por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Diga glórias a Deus. Então olha só, amados, mais um texto que nos prova a humanidade do nosso Salvador. O próprio Deus revela pelo seu Espírito, e eu faço que Paulo escreva essa carta dizendo: olha, pela ofensa de um só homem reinou a morte, mas pela justiça de um só homem veio a graça a todos. Amém ou amém? Então, um homem, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E este homem é um homem de dores, que sabe que é padecer, né, amados? Lá em Filipenses, no capítulo de número 2, aleluia, Jesus, nós lemos inclusive antes do louvor, mas como isso não está gravado aqui para a mensagem que está na internet, tanto no canal do YouTube quanto no blog, eu tenho que ler de novo aqui para os irmãos entenderem o contexto da mensagem. Lá em Filipenses 2, no versículo 6 e 7, diz que ele, sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, não ousou ser igual a Deus, não teve essa ousadia, não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de quê? De servo, ser humano, hein? Fazendo semelhante ao quê? Aos homens. O versículo 8 vai dizer mais claro ainda: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Filipenses 2, do 6 ao 8, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, amados, sendo ele Deus, está provado então, não só a humanidade dele, mas como também a divindade. Então ele era exatamente o que foi profetizado, o famoso Emanuel, Deus com quem? Conosco. Diga glórias a Deus. Esse Deus continua conosco aqui, amém, amém? Aleluia, ele está em você? Então não se esqueça disso tudo, hein, amados? Então João, mas ele por ser Deus e por ter sido homem, ele se compadece das nossas fraquezas, da sua fraqueza. Então não se deixe se sentir acusado, porque o fôlego está aí, não está, amado? Ou amado? Se o fôlego está aí, você deve fazer o quê? Louve ao Senhor, amém? Se você hoje caiu, as mãos dele é poderosa, te levanta, amém ou não amém, igreja? Louvado, o homem que julga, amado. Quem julga, quem condena é o homem. Deus não fez isso, o julgamento nem chegou ainda, o julgamento final. Enquanto há fôlego, há esperança. Então nós devemos, como um corpo de Cristo, entender e fazer isso que ele determinou, amarmos uns aos outros como ele nos amou, amém ou amém? Mas já tem gente sendo Deus aqui na terra, julgando, condenando e pronto, final. Eu não perdoo, eu não quero mais saber, e ponto final. Oh Deus, você é Deus então, parabéns para você que é Deus. Mas você vai estar diante do próprio Deus naquele dia, e o teu julgamento será julgado. Igreja, seguindo em frente, amados. Amém? Quando a gente fala aqui para você aprender a perdoar, que vai ser muito melhor para você, porque a salvação é individual. O perdão é muito melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Amém ou não amém? Então vamos lá. Ele humilhou-se. Se você tiver que se humilhar para perdoar, humilha-se, imite o teu Deus. Amém? João 14, por favor. Mas tem gente que não, sobe no pedestal, uma caixinha de fósforo. Não, eu não vou me humilhar não. Deus sabe por quê. Ele sabe por quê. Você que não entendeu nada ainda. Amém, igreja? Amém. Ele sabe por que você está assim. Você está demoniado, ou endemoniado ainda. Jesus. Eu estou falando para o Espírito de Deus, viu, amados? Isso aqui é um culto de libertação. Isso aqui não é para brincar, não, para aprender palavras, sair daqui cheio de conhecimento teológico. Tudo isso é bobagem. Isso é tudo vaidade para o homem. João 14, por favor, vamos lá. Versículo 28. O que nós vamos ver nesse versículo aqui? Nós estamos falando sobre Deus sendo homem. Então olha o que Jesus faz aqui, ó, versículo 14, versículo de número 28. Ouviste que eu disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai. Olha o que ele faz aqui agora. Ele é Deus, amados. Ele e o Pai é um só. Mas olha o que ele fala aqui, ó: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Diga amém? Quer ver uma passagem bíblica que ele fala que ele e o Pai é um só? Volta um pouquinho, João 10. João 10, versículo 30. Olha um Deus nos ensinando a ser homens, porque ele foi homem, sendo Deus. João 10, 30. Jesus está dizendo assim: eu e o Pai somos quantos? Aleluia. Paulo, pelo Espírito Santo, amados, testifica a humanidade de nosso Salvador, do nosso Mestre, que justamente por ter sido ele homem na terra e ter vencido a morte, mesmo diante das tentações, das fraquezas humanas, então Deus lhe concede a maior honra e torna ele o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha o que Deus faz, né? Você já viu lá em Filipenses que Deus exaltou sobremaneira. Amém ou amém? Ele deu um nome sobre todo nome. Já em 1 Timóteo, está aí pertinho mesmo, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5, né, que eu falei, 5 e 6, vai dizer assim: não vos lembrais, 1 Timóteo, estou me dando Tessalonicenses, oh Jesus, porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens. Olha o nome aí, ó, Jesus Cristo, para deixar bem claro que este homem ganhou essa autoridade. Ó. Vamos ler de novo aqui, ó. Vou ler, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por quê? Porque se fez homem, amém? O qual se deu a si mesmo, versículo 6, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, aleluia. Então Paulo testifica a humanidade desse Deus, que deixou de ser Deus por um período, para ser homem e ter a justiça, para cometer a maior justiça, de uma injustiça feita, né? Em que o homem deixou de ouvir a Deus e obedeceu a voz da serpente. Agora Deus permite que este homem, que era Deus, seja tentado pela mesma serpente, mas continua ele a ouvir somente a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Jesus também deixa muito claro, amados, lá em João 14, uma coisa que todos nós conhecemos. Não há para onde ir, amados. Se alguém quer ver Deus um dia de verdade, não ser julgado por Ele, mas andar com Ele, estar com Ele, deve se lembrar que há só um caminho que leva ao Pai. Jesus deixou claro em João 14, versículo 6, dizendo, aleluia, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia, Jesus. Ele vai dizer, se vós, versículo 7, me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Felipe, um dos apóstolos, disse, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe então Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, então mostra-nos o Pai. Aleluia. Está aí, amados. Então está bem claro, né, amados, que o Pai e o Filho estão ligadíssimos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, seguindo aqui em frente, amados. Eu quero crer que ninguém tem dúvida, né? Quanto quem é o único digno de honra, de glória e louvor aqui na terra, né? Se há um nome entre os homens que é digno de honra, de glória, de louvor, é o nome de quem? De Jesus, meu Deus do céu, né? E olha o que Deus fala lá no passado. Aqui que eu ia falar sobre a contradição de Isaías, ó. Dá a impressão que é uma contradição nas Escrituras, ó. Vamos ler Isaías agora de novo? Mas vamos ao capítulo 42, quando Deus deixa bem claro uma situação. Que Ele é Deus, que não há outro. E Ele não divide a glória dele com outro. Olha que coisa tremenda. Capítulo 42 de Isaías, versículo 8. Deus deixa bem claro ao profeta Isaías e deixa isso anunciado nesse livro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, Senhor, Jeová, ou Yahvé, né? A minha glória, pois a outrem eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Diga amém? Amém. Então está aí, ó. Olha que Deus deixa claro nas Escrituras Sagradas. Essa Bíblia não é de crente não, viu, mas essa Bíblia é de Deus. Ela é da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Está muito claro aqui, ó. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aleluia, Jesus. Dá a impressão de ser uma contradição aqui agora, mas como é que então Jesus pode ser adorado? Que Ele foi homem. Mas peraí, você esqueceu que Ele é Deus? Amém? E não há contradição, porque o próprio Deus vai dizer que Ele estará na terra. Ele é o Emanuel. Versículo 1 do capítulo que você está. Olha o que Ele revela, que Ele vai criar um homem, mas Ele mesmo vai estar no homem. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso que vai ser filho, porque Ele vai estar no homem. Eis que o meu servo, a quem sustenho. Ele está falando de Jesus, do Filho aqui, amados. Ó, eis aqui o meu servo, a palavra dele, a quem me sustenho, perdão, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, entre os que não conhecem a Deus, né? Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não vai ficar gritando como nós, ah Deus, faz justiça na minha vida, ei Senhor, estão querendo me matar, Pai. Ele fez isso? Ficou calado. A Bíblia diz que ele, como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Amém? Basta alguém pisar num pedacinho seu, dá uma esbarradinha, você já começa a espernear. Você disse que é parecido com Jesus, hein? Quer se libertar ou não quer, igreja?
Então ouça a palavra de Deus, dita pelo Espírito de Deus. Vamos seguir em frente aqui, ó. Então esse, ó, ele é meu servo, quem tem um prazer. O Pai está dizendo, eu tenho o maior prazer nesse meu servo. Porque ele não vai ficar gritando, nem murmurando, não vai ficar se exaltando, nem fará ouvir a sua voz na praça. Versículo 3: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá juízo. Deixa eu ver até onde eu vou aqui, meus irmãos. Até o versículo 8: não faltará, nem será quebrantado até que ponha na terra juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Aleluia. E assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão direita. Está falando de Jesus aqui, amados. E te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Até aqui. Então não há contradição nenhuma. E se você não se sabe, se você não se esqueceu ou não sabe, em Lucas 4, no versículo 18, Jesus está lá, a primeira mensagem que ele vai pregar numa sinagoga, ele abre o livro e está escrito isso. Ele vai abrir e vai dizer, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Ele me ungiu, me separou para evangelizar os pobres, para dar visão aos cegos, para levar, amém? Para libertar os cativos. É o que disse aqui, ó. Então, ele está dizendo, eu sou aquele que Isaías anunciou. Você pode dar glórias a Deus? Aleluia. Ele está compreendendo as escrituras sagradas agora, irmão? É tremendo, ela se fecha, ela é tremendo. De Gênesis a Apocalipse, Deus não muda, Ele é o mesmo. Aleluia, Jesus. Por que falar da humanidade desse Deus, de Jesus no caso, em um culto de libertação? Por que dizer isso tudo? A resposta é para sermos libertos. Deus, quando eu perguntei isso para Deus, Senhor, por que dizer da sua humanidade num culto de libertação? O que vai libertar? Qual é a finalidade de libertação? Ele me respondeu, é para que vocês todos sejam libertos da idolatria que se dá aos homens na terra. Mal sabem que isso é uma acusação enorme sobre vocês. E olha, irmão, está cheio de irmãos nossos espalhados nos 4 cantos da terra que adoram idolatrar homens, que vivem correndo atrás de um de outro, para lá e para cá. E Deus falou, eu quero libertar meu povo dessa cegueira espiritual, de parar de ficar correndo atrás de homens. Porque a palavra que está sendo pregada aqui, amados, está sendo pregada ou não está? Mas vai alguém ouvir falar que tem um homem fazendo milagre ali, vai todo mundo lá, e vai lá e fica babando em cima daquele homem. Se está revelando, então deixa eu ver o que ele vai falar lá, que quando eu fui, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu não esqueço até hoje, a mulher era uma crente já antiga, e ela disse, vamos lá, leva a gente do céu, leva a gente. Eu estava namorando ainda, né? Leva a gente, porque o homem que vão ver revela até a cor da sua cueca. Eu nem tinha dado que a mulher tinha. Eu olhei assim, como se isso me interessasse. Eu quero saber, eu sei a cor da minha cueca, né? Mas seguindo em frente aqui, amados, é as coisas que crente fica atrás. O cristão, ele quer ser aperfeiçoado na graça, ele quer salvação da alma e quer ser instrumento para cooperar com a obra de Deus. O crente, ele só quer o reino da terra, ele quer correr atrás de sinais, ele quer isso, ele quer aquilo, aqui na terra, ele quer prosperidade, ele quer, esse é crente. Não que o crente não possa virar um cristão, virará, em nome de Jesus. Antes, se não perdeu o fôlego de vida antes, porque o tempo dele não sabe. Então é bom que se converta logo, amém ou não amém? Por isso que você deve orar pelos crentes. Mas se você é cristão, aperfeiçoe-se mais, porque aquele que é santo, se santifique mais. Mas a Bíblia também diz o contrário, aquele que está imundo vai ficar cada vez mais imundo no aproximado do final dos dias. Amém, igreja? Temos que vigiar, né, amados? Então, está bem claro isso. A libertação da idolatria, que idolatria não é só idolatrar imagens, essas coisas, como faz alguma religião cristã aqui na terra, mas existe no nosso meio evangélico muitos idólatras também, que idolatram a homens, a placas denominacionais. Nossa, tem pessoa que ama falar a placa que está. Que igreja está? Eu estou na... Fala assim, como se fosse uma placona. Igreja, que coisa mais absurda do mundo, que coisa mais...
Essa placa, está o nome dela na Bíblia? Não está, não tem valor nenhum para Deus, amados. Aqui os homens falam de boca cheia. Tem algum valor para Deus essa placa? Nenhuma, não está na Bíblia. O nome sobre todos os nomes está. O dono de todas as igrejas está lá no nome dele. Amém ou amém? Então é isso que nós temos que começar a entender e a crescermos na graça e nesse entendimento. Porque o meu povo, disse o Senhor através de um dos profetas, mais especificamente o profeta Isaías, o meu povo sofre por falta de entendimento. E aí um outro profeta ele vai dizer, por falta desse entendimento, o profeta Amós, esse povo está correndo para a sua própria perdição. Então parou de ser menino na fé, igreja. Tem um monte de igrejas que gostam de brincar de crente menino, né? Tem vários. Aqui nós brincamos de sábado com os jovens que já são teoricamente meninos. Tem muitos deles que dão lição em nós. Eu tenho um sentado, que eu não vou falar o nome dele, mas que dá lição em muitos marmanjos aqui. E começou menino na obra. Então esse negócio de idade não tem nada a ver, né? Mas assim, para comparar, essa igreja também tem as coisinhas de meninos aqui. Nós fazemos o Jânio aqui, fazemos a escolinha bíblica, embora também tem muitos alunos aí que sabem mais do que muitos marmanjos também. E que é a base deles de hoje ser adultos e serem firmes com o Senhor, foi a escolinha bíblica deles. Foi ou não foi, Fran? Acabou de pensar isso agora, né, filho? Pelo Espírito de Deus, Deus me revelou isso. Amém? Então, amados, temos que entender essas coisas, amados. Em nome de Jesus, pararmos de ser meninos na fé. Existem almas morrendo no seu meio social. No seu meio social. Para não dizer familiar. Que aí é pior ainda. Igreja. Temos que parar de idolatrar a homens, inclusive para parar de cobrá-los. Tem dia que eu me sinto mal, igreja. Tem dia que, olha, me cobram assim em certas situações como se eu fosse onipresente, onipotente, onisciente. Tem hora que eu fico, Senhor, misericórdia desse povo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sei o que fazer. Tem hora que eu confesso para vocês que eu fico que nem Moisés, fico sem saber para onde eu vou. Que as pessoas, por idolatrarem a homens, acham que os homens que estão atrás do púlpito são semideuses. E não são semideuses. Amém, amém? São homens apenas ungidos para um propósito de Deus, para um propósito dele. Diga glórias a Deus. Isso aí, amados, é revelação para que a igreja desperte e ajude a crescer todo o corpo. Que um tem que cooperar com o outro, não é só ser puxado. Tem pessoas que falam assim, eu não vou mais não, porque o pastor agora parou de me visitar. Eu não vou mais porque ele antes era tão chegado. Meu Deus do céu. Jesus, você está falando de quanto tempo atrás? E você está nessa ainda? Não acordou ainda não? Sabe que você não vê que tem outras almas precisando, que esse homem que um dia foi e fez para você, está fazendo para outros? Amém ou não amém, igreja? Gente, acorda para a vida, meu Deus do céu. Acorda para a vida. Tem gente que troca de igreja por causa dessas coisinhas, essas picuinhas. Aleluia, que vocês estão acordando, despertando. Louvado seja Deus. Para nós finalizarmos, amados, abra a Bíblia Sagrada em Apocalipse. Eu sou homem, mas eu não sou Deus. Um dia Deus mandou um homem estar na terra, mas sendo ele, o próprio Deus. Eu não sou. Amém, igreja? Apocalipse capítulo 19, e versículo número 10, em nome de Jesus. Nossa, a Bíblia fala do profeta Elias, amados. Olha só. Eu tenho uma admiração por Elias fora do comum, assim, desde que eu estudei a palavra e conheço a palavra. Um dos profetas que eu mais tenho afeição é o profeta Elias. Nossa, como eu me aproximo de Elias, eu gosto do profeta Elias. Aí você vai lá em Hebreus e vê lá, Elias era homem como nós. Deus vai descrever isso na Bíblia. Elias, homem como nós, sujeito às mesmas vaidades. Falei, meu Deus do céu, eu achava que ele era perfeito. Ele não era perfeito. Amém ou amém? Mas não deixou de ser Elias, que eu admiro por causa disso, porque eu aprendi que ele é um homem. Amém?
Eu tenho um pastor que é cheio de defeitos. O meu pastor, se vocês souberem quem é meu pastor, vocês sabem quem é meu pastor aqui na terra. É um homem cheio de defeitos, mas eu amo ele assim de paixão. Porque eu não olho para os defeitos dele. Eu olho para aquele homem que eu bati um dia o olho e Deus falou: eu quero que você ajude esse homem. Amém, Deus? E eu estou nessa voz até hoje, estou ouvindo essa voz até hoje, para a glória de Deus. Amém? Capítulo 19 de Apocalipse, estamos juntos aí? Versículo 10. E lancei-me aos pés para o adorar. Para quem não sabe o que está acontecendo aqui, nesse momento João está tendo tanta revelação, e o anjo se apresenta diante dele, que não é um qualquer anjo não, esse aqui, se eu não me engano, é o Gabriel, ou o Miguel, não sei o que é, mas não lembro, também não importa, o nome é apenas um detalhe. É um dos principais príncipes dos anjos. Então quando João tem aquela visão daquele anjo falando com ele, olha o que ele fala aqui no versículo número 10: ele lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora somente a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, nem os anjos quiseram ser adorados. E tem assim de homens na terra que gostam de ser cativados, gostam de um chamego. Que Deus tenha piedade e misericórdia de vocês que estão vendo esse vídeo, que gostam de ser chamados e gostam de estar sendo destaques. Em nome de Jesus, chegou até você, não foi por acaso essa mensagem. Salmo 100, eu peço que você se coloque em pé, porque o tema dessa noite é muito forte e é a mais da pura verdade. Repita comigo: só o Senhor é Deus. Aplaudam ele. Glória a Deus. E no Salmo 100, aleluia, Jesus. E lá no Salmo 100 diz assim o versículo: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei. Errei, estou lendo abaixo. Salmo 100 é em cima. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas dos seus pastos. Entrai pelas portas dele com louvores e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Diga glórias a Deus. Mais uma vez, aplaudo ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Coloca a sua mão no coração, Deus. Senhor, eu vou orar por teus servos. Aqueles que aceitaram a tua palavra e dirão isso com os próprios lábios, em nome de Jesus. Digam todos que aceitaram essa palavra. Digam: Senhor Deus, eu recebo essa palavra como uma verdade para a minha vida terrena e eterna. Porque foi para isso que eu fui chamado. É para isso que eu enviou o seu Filho e seu Espírito sobre mim. Amém? Graças a Deus por isso. Então Deus mandou fazer como na moda antiga: põe tuas mãos na cabeça. Fica atentos todos os diáconos aí. Deus mandou voltar isso, eu vou voltar. Quem quer a libertação total vai receber agora, porque você está sendo, as suas mãos representam as mãos de Deus sobre a tua vida. Todo aquele que está em espírito diga: Senhor Deus, eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu sobre o nome de Jesus Cristo, para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu digo agora: todo mal oculto, quer seja na minha mente, ou em qualquer área da minha vida, ou no meu corpo físico, eu ordeno agora que bata em retirada e saia todo mal, em nome de Jesus. Diga amém. Quem recebe, diga glórias a Deus e aplauda ao Senhor. Minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você
ter o interesse de participar, se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja, é uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na Comunidade Evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja, ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na Comunidade Evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na 2ª, na 3ª, na 4ª e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.
para iniciar hoje, coloque-se em pé. Eu tenho 10 minutos para terminar esse culto, eu preciso terminá-lo. Os que vão começar a campanha agora, vão fazer a oração comigo. Eu vou estar falando no microfone, vocês aproveitem esse tempo para falar com Deus qual é o motivo da sua causa. E os demais comecem a interceder pelos irmãos que ficaram em pé. Fiquem em espírito, corpo de Cristo, e cooperem com a obra do nosso Deus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos que querem iniciar essa campanha e vão estar iniciando pela fé, não só os que estão presentes, como também os da internet. Eu quero orar por eles. Não sei o que eles estão pedindo ao Senhor, mas eu sei que é muito importante para eles. E se é importante para meus irmãos, é importante que eu também ligue com eles aqui na terra, que eles desejam isso para estar ligado com o Senhor. Agora é o Senhor que vai analisar a causa e vai reverter em vitórias e bênção a eles, segundo a tua vontade. Eu peço em nome de Jesus que seus anjos escolham essas orações que estão sendo feitas e sejam levadas e registradas na tua glória, como fé do teu filho, dos teus filhos que pegaram essa campanha. E eu sei que o Senhor é Deus que honra esse lugar, abençoa este culto, abençoa esse ministério, abençoa as nossas vidas com a tua unção sobre esse ministério. Então eu peço que a tua graça esteja sobre os teus filhos e que eles permaneçam essa campanha inabaláveis na fé, cumprindo ela, mesmo diante das adversidades, que o inimigo não tenha poder de roubar deles o direito que eles têm de ver a tua glória sobre essa campanha, em nome de Jesus. Amém. Agora é a oração de vocês. Já deu tempo de você falar com Deus o motivo da sua campanha? Então fale com Deus agora, junto com teus irmãos, registrando a sua campanha. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou na tua presença, em oração pública, junto com os meus irmãos que iniciam com essa campanha. Eu inicio a minha, já coloquei diante do teu altar os motivos, agora estou publicamente declarando que já tomei posse da minha vitória, pois eu darei testemunho da tua glória, porque eu tenho a certeza e a convicção a quem entreguei e de quem receberei essa vitória. Tudo provém de ti, em nome de Jesus. Diga amém? Está ligado aqui na terra, eu concordo com a sua vitória, e verei sim você dando testemunho e glorificando a Deus pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Preencha essa campanha e traga ela preenchida semanalmente na agendinha embaixo, e seja feliz com Jesus, tá bom? Podemos assentar e fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Eu tenho apenas 8 minutos para terminar esse culto. Aleluia. Os que estão do 2º ao 7º dia, você começou uma campanha, você já recebeu a vitória, você está aí em agradecimento, mas continue firme no propósito que você começou essa campanha, que Deus vai te honrar. Se você não recebeu ela ainda, literalmente aos olhos humanos, pela fé, toma posse dela, porque Deus é fiel. Amém? Não precisa fazer aquela oração, é uma outra oração que você faz agora, publicamente só. Repita comigo essas palavras que Deus traz ao meu coração e aos meus lábios. Digam todos que estão no 2º ao 7º dia, tanto os presentes quanto os que estão na internet. Digam todos com a sua campanha na mão, dizendo: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estou em tua presença, com esta campanha da libertação, a qual no primeiro dia eu fiz uma declaração de fé, sabendo a quem estava entregando e de quem receberia a vitória, e tomei posse dela, e estou aqui, Senhor, firme nesse mesmo propósito, te glorificando, te exaltando através do nome de Jesus, pois eu darei testemunho e o teu nome será glorificado nesta causa, para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Esta é a minha confissão de fé. Amém? Amém? Eu concordo com a sua vitória. Em nome de Jesus, você estará sim glorificando a Deus e dando testemunho da tua fé sobre esta causa, em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória. Quem será envergonhado ou confundido serão todos que tentarem se levantar contra ela, porque está nas mãos do Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus do Universo. Diga amém? Graças a Deus por isso. Em nome de Jesus, aplaudam aí. Glórias a Deus. Ao nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, Jesus. Os que terminaram a campanha, lembrem-se de colocar no vaso de oração para continuar recebendo a intercessão. Amém? Os da internet, os que terminaram, se eu já não falei lá no primeiro dia que você mandou a mensagem no e-mail, você vai receber a mensagem. Volte a falar comigo que eu vou te orientar através do e-mail o que fazer, como proceder com a sua campanha ao terminar ela. Amém? Quem está feliz com Jesus Cristo, diga glórias a Deus.